lá para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu, o confortou, e, posto na agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Curva a vossa cabeça. Senhor Deus, Pai de glória e ressurreição, Senhor Deus, nesta noite, Pai, mais uma vez, Senhor, eis-me aqui, Senhor, diante da tua santa tribuna, Senhor Deus, da tua santa palavra, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, da tua grandeza. Senhor Deus, o meu pedido mais uma vez, Senhor, é como sempre, Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, que eu sou incapaz. O Senhor, meu Deus, é quem capacita o homem dando sabedoria, Pai. E neste momento, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, Pai, me tome em tuas mãos, Pai, pelo teu Santo Espírito. Fala, Senhor Deus, Pai, através da minha boca, tudo que o Senhor queira nesta noite, Pai. Não o que eu queira, Pai, mas o que o Senhor queira. E assim, Senhor Deus, como foi, Senhor Deus, já orado nesta noite, Pai. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber, Pai, a semente, Pai, ao qual, Senhor Deus, será plantada nesta noite. E que esta semente, Senhor, germine em cada coração, e que ela possa, Senhor Deus, fortalecer, Pai, a vida de cada um. Eu peço, Senhor, crendo, ó Pai, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Possamos sentar, meus amados, orando, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Meus amados, eu costumo dizer que eu já tenho uns 14 anos de ministério e para a glória e glória do Senhor já preguei algumas vezes, mas sempre digo, quando tomamos uma tribuna, tem uma responsabilidade tão grande sobre nós, porque não estamos falando de nós estamos falando de algo ao qual é acima de tudo, é maior. Nós estamos falando do Criador, nós estamos falando do dono da vida, nós estamos falando do dono de tudo. Então este momento sempre nos traz um peso, e este peso nos traz um certo temor. Mas isso é bom, eu sempre digo, eu costumo dizer, porque quando eu perder esse temor, eu perdi a reverência ao Senhor. Quando eu perder este medo, eu perdi a reverência. Então eu já não sirvo mais para estar no lugar desse, falando da palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu tenho o costume de falar dessa forma, meus amados e queridos irmãos. Os irmãos sabem que eu venho de um outro ministério, tenho a forma de pregar, e até a gente fica, como eu já disse, fica até meio sem palavras para poder estar ministrando diante de tantas pessoas ao qual o Senhor tem dado sabedoria. Mas o meu pedido, como eu sempre tenho pedido ao Senhor, é como Salomão. Senhor, porque Deus disse para Salomão que não haveria, ninguém sabe quando. Mas eu peço ao Senhor um pouquinho da porção de sabedoria, porque por mais pequena que seja a sabedoria que veio do Senhor, ela recebe toda a sabedoria do homem da terra. Então eu peço ao Senhor um pouquinho da sabedoria do céu, mais uma vez nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. Meus amados e queridos irmãos, este texto ao qual nós lemos vem nos contar, nos relatar do momento de agonia, do momento ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está na prévia de ser entregue, de dar-se em sacrifício por cada um de nós. O que eu quero dizer nesta noite, eu já quero que você comece a entender. Eu gosto de ministrar, e geralmente quando eu ministro, eu gosto de colocar temas em mensagem, porque o tema da mensagem faz nós focarmos no que vai ser ministrado. E nesta noite, se eu puder dar um tema para com esta mensagem, ela seria o maior campo de batalha e o maior inimigo que nós temos que vencer. E este inimigo e este campo de batalha, nós estamos uma luta travada com eles todos os dias. Então eu peço
que foque na mensagem nesta noite, a qual o Senhor pôs em meu coração para poder transmitir para a igreja. Porque no final dessa mensagem, você vai entender que você também tem uma batalha travada e um inimigo ao qual você tem que enfrentar todos os dias para poder superar e vencer esta luta. Nós sabemos que o mundo, desde que é mundo, ele vive em guerra. Nós sabemos que o mundo, desde que foi criado, sempre há disputa, sempre há algum território ao qual alguém quer tomar posse. Sempre há algum território ao qual alguém, que vamos trazer por linguagem popular, ele cresce o olho e diz: esse território me serve, mesmo não sendo dele, mesmo não pertencendo a ele. Aí é onde inicia-se as guerras. Nós sabemos que já está há algum tempo uma guerra travada entre a Ucrânia e a Rússia. E nós sabemos que isto é disputa de território. Nós sabemos que ali há um propósito, ao qual um defende cresceu e o outro está querendo tomar do que não lhe pertence. E nós sabemos que esta guerra é inimigo visível. Nós sabemos que esta guerra são inimigos ao qual eles sabem quem eles estão enfrentando. Eles sabem o potencial de guerra de cada inimigo ao qual eles estão enfrentando. Às vezes eles oscilam. Dia eles estão bem na batalha, outros dias, porém, não estão tão bem. E nós sempre acompanhamos e vemos em noticiário que algum dia um país saiu melhor nessa batalha e o outro dia outro país ele saiu mais favorecido. E nós temos então que entender que a nossa vida é semelhante a esta batalha travada. Nós sabemos que dentro de nós o maior campo de batalha, ao qual nós temos que aprender a lutar dentro dele, está dentro de nós, que é a nossa mente, o nosso coração. Este é o maior campo de batalha. Sabe por que nós temos este maior campo de batalha? É porque nós não preparamos o território. Ele é nosso, ele está conosco, mas nós não preparamos o território para poder enfrentar o inimigo. Nós sabemos que este campo de batalha, ele nos pertence, e ele nos pertencendo, nós deveríamos estar preparados para poder olhar e dizer: este campo de batalha eu vou vencer as pelejas. Mas quantas pelejas nós perdemos por não saber nos colocar diante deste campo de batalha? Quantas batalhas nós vemos pessoas perdendo porque não estão preparados para enfrentar essa luta dentro deste campo? E o pior de tudo é que o maior inimigo que nós enfrentamos dentro deste campo de batalha, sabe quem é? Somos nós mesmos. O maior inimigo que nós temos que enfrentar todos os dias dentro deste campo de batalha somos nós mesmos. Este é o pior inimigo a ser vencido. Muitas das vezes nós dizemos: o maior inimigo a ser vencido é o Satanás. Na verdade não, porque Tiago, no seu capítulo 4, no seu verso 7, ele faz citação dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é um inimigo difícil de ser enfrentado, não é um inimigo difícil de ser encarado. Não, se eu me sujeitar a Deus, se eu sou submisso a Deus, se eu tenho o temor de Deus, se eu faço a vontade de Deus, se eu sirvo a Deus, se eu tenho Deus em meu coração, carrego Deus na minha vida, Satanás não pode me tocar. Glória a Deus. Mas e como eu vou vencer? De que forma que eu vou conseguir enfrentar eu mesmo dentro deste campo? Se é um inimigo que eu conheço, se é um inimigo que eu sei qual seria o ponto fraco dele, mas você tem a arma para enfrentar você mesmo? Você tem a arma para poder vencer você mesmo dentro desse campo de batalha? Essa é a pergunta que fica muitas das vezes. Sabe por que muitas das vezes é um assunto ao qual nós quase nem tratamos? Mas sabe, muitas das vezes porque há tantos suicídios, é justamente a pessoa que perdeu a guerra dentro do campo de batalha onde ele deveria ter vencido. Ele perdeu a guerra porque ele não soube lutar no campo de batalha onde ele deveria ter prevalecido.
Por quê? Porque não consegue aliviar. Sabe qual é o motivo da depressão? É o campo de batalha onde ele mesmo está perdendo para ele. Essa é a pior batalha travada dentro do ser humano. Jesus Cristo, quando ele foi enviado, quando ele veio à terra, Jesus Cristo sabia tudo o que ele iria passar. Ele veio com um propósito. Ele veio pronto para cumprir tudo aquilo que o Pai determinar. Há um certo momento a qual Jesus está chegando ali no Rio Jordão e encontra com João. É o batismo mais lindo da história. Ao encontro da Trindade, se unem novamente. Ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, eu me comprado. E é o Espírito Santo em forma de pão corpórea. E embaixo está Jesus, o Salvador da humanidade, se entregando para cada um de nós. Depois daquele belo batismo, daquele grande acontecimento, Jesus é levado até o deserto para ser tentado. Jesus é tentado por um inimigo visível. Só que Jesus não se deu para perder o seu inimigo visível. Quando o inimigo oferecia, Jesus sabia em que ele se fortalecia. Ele deu a palavra para poder dizer: afasta de mim, Satanás. Jesus venceu uma batalha a qual muitos de nós talvez perderíamos, mas é o inimigo visível. Quando Jesus vence esta batalha no deserto, Jesus então é transportado de volta. Começa a perseguição em cima de Jesus. Jesus está no seu habitat, Jesus está tranquilo. Eu tenho um costume, eu tenho um hábito de leitura. Eu gosto muito de ler Augusto Cury. Acredito que alguns dos irmãos aqui já tenham lido alguns livros deles. Augusto Cury faz uma citação falando sobre a mente do homem. E ele diz o seguinte: Jesus tinha tudo para poder ficar depressivo ou louco. Porque ele pegou os discípulos. Ele traz o exemplo de 3 discípulos. Ele pega Pedro o sanguinário. Ele pega Judas o traidor. E ele pega o João, o bipolar. Sabe por que ele considera João bipolar? Porque João, na mesma hora que ele ora, ele fala: Senhor, tenha piedade dele, Senhor, manda fogo do céu e mata. É bipolar, na mesma hora que quer o bem, quer que morra. Augusto Cury faz essa citação dizendo: Jesus tinha tudo para ficar louco ou depressivo. Só que era um inimigo visível. Jesus sabia com quem ele estava lutando. Jesus conhecia o território. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus toma os seus discípulos, aquele ao qual negaria. E ele sabia que negaria, porque o próprio Pedro olhou para ele e disse: Senhor, eu estarei contigo até o fim. Ele olha para lá: eu te digo ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me treinar. Ele estava ciente que seria. Mas nem por isso abalou as emoções de Jesus. Jesus permaneceu firme no propósito. Jesus continuou firme no que ele tinha que cumprir. Só que o texto que nós lemos hoje, Jesus entrou numa batalha, num campo de batalha, ao qual o seu maior inimigo foi a tua mente. Este relato, ao qual o doutor Lucas, o médico amado, nos relata, ele está trazendo um relato do sangue de Jesus sendo derramado pelos poros, transformando suor em sangue. E este fato acontece em 1 em cada 10 milhões de pessoas. É raríssimo, é o extremo da necessidade da mente de se controlar. Jesus estava no ápice. Jesus estava batido. Tanto é que Jesus faz um convite para os discípulos: orai comigo, me ajude em oração. Só que quando Jesus
vai orar, quando ele entra no Getsemane, que é o lugar de preso, quando ele vai orar, quando ele retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. A agonia aumenta. A agonia fica pior, porque quando ele achou que poderia contar com alguém para poder estar ajudando, ele encontra dormindo. Vou te dizer algo esta noite, como é isso na tua vida? Há momentos que você pode até chegar e pedir para alguém, me ajude em oração. Mas há momentos que é você que tem que lutar para você vencer esse inimigo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você pode até ligar para o pastor e dizer, pastor, ore por mim. Não, ele não vai orar por você, ele vai te ajudar. Aleluia. Ele vai interceder por você, te ajudando. Mas pode ter a certeza que se você não entrar na luta para poder batalhar, você não vai conseguir vencer essa guerra. Aleluia. Verdade. Vou dar um exemplo simples aqui. Vou fazer uma pergunta, eu não quero que ninguém me responda, nem levante a mão, não quero constranger ninguém. Mas quantos hoje tiraram um período para estar lendo a Bíblia? Talvez até pensou, mas quando disse eu vou ler a Bíblia, ele se ocupou com algo ao qual não era de ser posto em primeiro lugar. Estamos jogando o primordial de lado e incluindo o que é secundário em nossas vidas. E é isso que está matando uma geração. É isso que está matando o povo. Infelizmente nós vivemos uma geração onde o cristão mais fraco é essa geração que nós estamos vivendo. Exatamente por causa disso. Eu converso com algumas pessoas e digo para eles, eu tenho hábito de leitura. Quantas horas você lê? Eu digo, talvez eu leio 4, 5 horas por dia. Eles ficam admirados, falam, que é isso? Eu acho pouco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que eu acho pouco? Às vezes eu chego a trabalhar até 12, 14 horas por dia. E não consigo fazer o que era necessário fazer. Então por que eu estou me obstinando de fazer aquilo que é necessário fazer, que é buscar dentro da palavra? Aleluia. Sabe o que é isso? É porque nós abrimos a no seu capítulo 11. A Bíblia vai nos relatar a história de Davi. Davi era um guerreiro, todo mundo conhece a história de Davi. Davi, em um certo momento, vai visitar, levar alimento para os seus irmãos. Quem está lá? O maior gigante da história, enfrentando todo mundo, desafiando. Sabe o que Davi fez? Eu disse, isso aí não enfrenta o exército que Deus tinha. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contra ele. A Bíblia vai nos dizer que Saul até tenta dar uma força para Davi. Tenta colocar sobre Davi a sua armadura, as suas vestes. Só que a veste do outro não serve você. O que é seu é seu. O que Deus te deu para você. Não adianta querer usar o que é do outro. Aleluia. Davi olhou e disse, não. Isso até me atrapalha. Não tem condições. Davi desce o ribeiro. A Bíblia vai dizer que Davi toma 5 seixos, 5 pedras. Joga dentro do alforje. E quando ele avista aquele gigante, ele olha e disse, agora tu cai. Preste atenção nisso aqui. Davi tinha 5 pedras. Havia um gigante. Davi não errava. Davi era minimamente treinado para acertar. Davi acerta o gigante com uma pedra. O gigante vai ao chão. Davi recebe a cabeça do gigante. Só
comete um erro. Havia mais 4 gigantes ainda descendentes dessa família. Deus não deu 5 pedras em vão para Davi. Vou te dizer algo, não é isso para a tua vida. Não joga as armas que Deus te dá pelo caminho, mesmo que você ache que esteja pesada, porque se você derrubou um gigante hoje, pode se levantar outro amanhã, e as pedras que Deus te deu é justamente para derrubar aquele que vai se levantar. Glória a Deus. Aleluia. Se você me perguntar se isso procede dentro da Bíblia, segundo o livro de Samuel, vai nos dizer de um outro gigante, Esbibenote, ao qual Davi está numa batalha travada. Por um momento de descuido, Abissai, ao qual consegue livrar, ferir esse gigante e matar. Se Davi tivesse a pedra, Davi não precisava de ter contado o cansado. Era inimigo visível. Estou falando de um guerreiro, não sai do texto. Mas observe que no momento de descuido de Davi está no seu palácio, todo mundo na guerra. Davi sai na sacada, dá uma olhada, vê uma mulher ao qual lhe chama a atenção, uma mulher chamada de Betseba. Davi perdeu a maior guerra da sua história, na minha opinião, foi naquele dia. Sabe o que foi isso? Foi a batalha que começou aqui dentro de Davi. Glória a Deus. Davi abriu a brecha e o inimigo entrou. Quando o seu inimigo entrou, o inimigo simplesmente lança e deixa Davi ficar com ele mesmo. E não foi o pior ali. O pior é quando Davi pede para trazê-lo. Quando ele recebe a notícia de que concebeu e estava grávida. Aí Davi trava uma luta, manda trazer Urias. Eu tenho que dar um jeito de exterminar isso aqui. Vocês concordam comigo que Davi não dormia? Vocês concordam comigo que Davi não almoçava, não jantava, não comia, não fazia nada? Tinha uma guerra travada dentro de Davi. Davi queria vencer a guerra, mas não conseguia, porque ele perdeu lá atrás. Tem hora que temos que parar e analisar. Aonde foi que o inimigo começou a vencer esta guerra? Porque eu tenho a certeza que quando eu reconhecer que eu estou perdendo essa batalha e chamar o Senhor dos Exércitos para poder batalhar em meu favor, eu consigo inverter essa batalha. Isaías, no seu capítulo 6, ele vai nos dizer que ele viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a sua veste cobria todo aquele lugar. E a orla da sua veste não tinha, faltava nem um pedaço, ele estava por completo. Sabe o que é isso? É porque todo rei ao qual perdia uma guerra tirava um pedaço da sua veste. Mas o do Senhor dos Exércitos estava intacta. Lembra de Saul quando Davi entrou lá dentro daquela caverna? Davi pegou o momento de descuido, cortou a veste e falou: está vendo? Se eu quisesse, eu tinha vencido. Eu era o rei, mas eu não toco no ungido. Isaías estava dizendo: o Senhor dos Exércitos, que não perde batalha, ele está posto no mesmo lugar, no mais alto e sublime trono, pronto para poder guerrear e vencer essa batalha que parece impossível na minha e na tua vida. Glória a Deus. Não tem batalha
somos cristãos, conhecedores da palavra. Nós sabemos como vencer, às vezes não colocamos em prática, mas nós sabemos a forma de vencer. Você sabe como vencer essa guerra? Eu quero que você faça uma autoanálise de você mesmo nesta noite. Olhe para dentro de você e veja se não tem uma luta travada dentro de você, ao qual você está tentando ver se consegue derrotar esse inimigo faz algum tempo, e parece que esse inimigo vem prevalecendo. Segundo o livro dos reis de Israel, no seu capítulo 5, ele vai trazer uma história de um homem chamado Naamã. A Bíblia relata que esse homem, ele era varão valoroso, porém leproso. E é de nosso conhecimento que todo aquele que era leproso, ele tinha que ficar isolado. Todo aquele que era leproso, ele não podia estar no meio da sociedade. A lepra passava. Tinha um lugar reservado chamado leprosário para cada um que estava com essa enfermidade. Mas por que Naamã não estava lá? Naamã era o chefe do exército, ao qual cumpria as suas lepras com a veste de guerra. Ele se vestia e dizia: quando eu ponho a minha roupa de guerra, ninguém tem que saber da lepra que eu carrego. Ninguém tem que saber a lepra que você tem. Ninguém precisa saber a lepra que te causa dor. Só que quando Naamã necessitou revelar para alguém, ele saiu esparramando para ninguém, dizendo: aí eu tenho uma lepra, isso está me causando dor. Não, ele foi para quem poderia resolver. Glória a Deus. Sabe por que muitas lepras não são curadas? É porque não tem procurado quem realmente pode resolver. Tem esparramado para quem não ajuda, mas vai direto ao pé de quem pode e sabe o que faz. Ontem mesmo eu estava trabalhando, saí do serviço, fui para outro, saí do outro e fui para o outro. Aí chegou um senhor e falou assim: ô, tá vendo? Saiu de lá, foi para ali, agora já está aqui. A outro olhou e falou assim: ele é 20 anos mais novo que nós. Não tem problema nenhum, não. Problema todo mundo tem, eu simplesmente não tenho que ficar te falando o meu problema. Você vai resolver se eu te contar o meu problema? Se eu te contar o que dói, você vai resolver? Se eu te contar o que me machuca, vai resolver? Não, não vai, então. Então deixa eu continuar com a minha roupa de guerra batalhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: colocai também o capacete da salvação. Eu estou falando do campo de batalha. Eu tenho uma armadura, mas eu tenho que ter um capacete aonde bloqueia o inimigo de trabalhar aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Jesus está ali, derramando gotículas de sangue. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 14, ele vai relatar que Jesus disse algo tão surpreendente no momento dessa oração,
que ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Sabe o que Jesus diz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que quando ele percebeu que ele estava entregando a batalha, dentro dele ele disse: Pai, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele tomou novamente a direção da batalha e disse: aqui dentro eu não vou perder essa batalha para mim mesmo. Aleluia. Se eu entregar, eu vim até aqui, se eu entregar essa batalha, eu perco tudo o que eu fiz. Eu não posso perder. Eu vim pronto para guerrear. Aleluia. Eu vim pronto para ser vencedor. Eu vim pronto para cantar o hino da vitória e chegar até o final e dizer: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Você pode dizer para dentro de você mesmo nesta noite: eu estou entrando no campo de batalha, tomando o domínio ao qual me pertence, e estou dizendo para o inimigo: esta batalha eu vou vencer em nome de Jesus. Chega do teu inimigo querer cantar de galo no território que não é dele. Ele só vai fazer isso até a hora que você permitir. A hora que você levantar a muralha, como fez Elias, tampar as brechas e dizer: aqui o inimigo não prevalece mais, porque esse território é meu. Você que decide. Você que decide. Não é o inimigo que dita regra na tua vida. Todos nós conhecemos a história. O inimigo tentou ditar regras. Deus colocou um limite. E Jó levantou a muralha e disse: não é o fim do vento da minha. Aleluia. Se necessário for, volto de novo. Mas essa batalha eu não vou perder. Vou encerrar. Saia daqui nesta noite com a mente de vencedor. Saia daqui nesta noite levantando uma muralha dentro deste campo de batalha, colocando limites e barreiras e dizendo: daqui para trás o inimigo pode até ir, mas daqui para cá quem prevalece sou eu. Tem que ter limites, tem que ter barreiras. Ou você acha que a cidade antigamente era cercada em vão? Lembra da viúva de Naim, quando ele Davi? Que antes de atravessar os portões, Jesus chegou. Era o limite da barreira.
O inimigo está ao derredor, buscando a quem o possa. Ele pode até estar ao redor, mas ele caiu na porta. Ele pode até querer se aproximar, mas entrar ele não pode. Só entra se você abrir as barreiras que impedem ele de fazer morar. Vença dentro do maior campo de batalha e vença o seu maior inimigo. Saia daqui hoje, nesta noite, com essa mente de vencedor. Sabe, eu tenho certeza que isso acontece muitas das vezes. Eu cheguei, eu estou cansado. Aí começa, não vai não. Você está cansado. No domingo que vem você vai, na quinta-feira você vai, não vai hoje não. Aí quando você vai, toma um banho, se arruma, você está preparado para poder vencer esse inimigo. Quando você começa a caminhar em direção ao lugar que o inimigo está dizendo, não vai hoje não, o inimigo já começa a entender, esta batalha eu estou perdendo. E quando ele vê que não tem jeito, você venceu mais uma batalha. Mas não significa que você venceu a guerra. Continue guerreando, você tem que guerrear todos os dias. Se quiser ser um vencedor. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje no meu coração nesta noite.